Boa tarde, boa noite, bom fim de tarde aqui da minha janela, a todos que estão conosco nesse dia. Hoje a nossa proposta aqui, eu sou Letícia da Anens, eu sou sócia de Guzmão e Labruni, nós estamos aqui hoje com Vanessa Ribeiro, minha sócia também de Guzmão e Labruni, e dois ilustres palestrantes que eu vou apresentar, não bem palestrantes, mas debatedores, ou que vão bater um papo conosco, que eu vou apresentar daqui a pouco. Esse encontro de hoje é pioneiro para nós de Guzmão e Labruni. Esse momento de pandemia e de distanciamento social nos levou a todos a enormes reflexões, não só a nós do escritório, mas ao mundo, e uma certa sensação de que questões latentes ou que já se apresentavam para a gente como desafiadoras para o futuro pareceram se tornar mais urgentes nesse momento. Nesse momento de distanciamento social, nós vivemos um distanciamento de um lado e uma grande aproximação do outro. A gente descobriu que é possível fazer sustentação oral no STJ sem ir até Brasília, os escritórios que se colocavam questões para se adaptar a uma nova realidade tiveram que fazê-lo de um dia para o outro e da melhor maneira. Então, isso nos transformou a todos. E lá, em Guzmão e Labruni, a gente conversando decidiu que era o momento da gente inaugurar uma série de conversas assim bastante informais, que a gente chamou de conversas inspiradoras, e hoje é a primeira delas, e o tema é o futuro dos escritórios. Só para dizer um pouco como vai funcionar a mecânica da conversa, as perguntas podem ser endereçadas pelo Q&A, né, pelo chat de perguntas. Nós vamos ter acesso a isso. A Vanessa manteve uma tela aberta inteira só para ficar olhando todas as perguntas, e a gente vai introduzindo e combinando com os assuntos do bate-papo aqui à medida da nossa conversa. A gente está se propondo a fazer uma conversa, um bate-papo bem informal de 1 hora. Fiquem à vontade para fazer perguntas, e são todas as perguntas e todos os participantes muito bem-vindos. Eu já apresentei a minha a Vanessa, então agora eu vou apresentar os nossos queridos convidados de hoje. Dr. Ricardo Ariani, além de amigo nosso, ele é advogado e administrador, tem uma larga experiência como sócio administrador durante muitos anos do Tosini Freire, acompanhou a belíssima trajetória daquele escritório e todos seus desafios de reestruturação ao longo do seu crescimento. Hoje ele se dedica à consultoria de gestão e planejamento de vários escritórios. Então, a vida e o pulsar dos escritórios de advocacia está no dia a dia e nas reflexões do Dr. Ricardo Ariani. A gente temos conosco também hoje o Gabriel Senra. Ele é CEO da Lint, uma law-tech de tecnologia para o setor jurídico que vem revolucionando o mercado, apresentando várias soluções de gestão inteligente, insights e analytics. Então, bem um expoente desse novo horizonte que se descortina para os escritórios e pelos desafios que a tecnologia nos traz e beneficamente nos transforma. Então, a ideia hoje é a gente temos uma sequência de perguntas aqui, mas vamos mesclá-las ou vamos interferir também com as sugestões de vocês. Então, eu vou começar aqui para inaugurar a primeira pergunta, e aí nossos dois convidados podem comentar. É a mais evidente, mais óbvia nesse momento, para esquentar a conversa. Como é que a pandemia acelerou a transformação dos escritórios? No que investir pensando em um escritório de advocacia do futuro? Quero ouvir primeiro o Dr. Ricardo Ariani e depois o Gabriel. Ok, boa tarde a todos. Obrigado, Guzmão e Labruni, pelo convite. Legal ter o Gabriel aqui para fazer o contraponto. Acho que ele tem uma visão muito importante nesse momento, que eu não tenho, que é esse conhecimento da área tecnológica. E obrigado a todos que estão aí. Bom, na verdade, a pandemia nos deixou todos desnorteados, né? Mais do que nunca, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. A gente está vivendo a cada dia e aprendendo a cada dia coisas que há 15 dias atrás a gente imaginava que não seria assim. Algumas coisas estão evidentes, a Letícia acabou de dizer que algumas questões já estão assumidas pelos escritórios, quando deu o exemplo da sustentação oral em Brasília feita à distância. Então, o uso da tecnologia, da informática, da telecomunicação é claramente a primeira evidência de quanto a pandemia
impactou, está impactando e está acelerando o desenvolvimento e a importância, e ressaltando a importância da tecnologia nos escritórios. Acho que isso é uma coisa que já vinha se desenhando há algum tempo, não há dúvida que a questão de tecnologia para os escritórios é um caminho crítico. Se você não assumir isso, você não tem muito futuro. Se você quiser crescer e não quiser ficar sendo uma boutique muito especializada em alguma coisa, mesmo elas vão ter que usar alguma forma de tecnologia, mas para os escritórios pequenos, médios ou os grandes, então, sem a tecnologia você não vai a lugar nenhum. Então, isso é uma coisa que já estava endereçada, já estava clara e que agora fica muito evidente. Tem algumas questões que eu acho que a gente precisa tomar cuidado com decisões precipitadas, ou pelo menos a gente achar que vai ser assim no futuro, esse maldito novo normal. Eu não sei como é que vai ser o novo normal, e nem sei se será tão anormal assim, para dizer que é novo. Esse primeiro movimento, que também é uma coisa que parece inevitável, do home office, eu já escuto gente dizendo, não, agora nós vamos trabalhar só em home office, 90% do escritório vem em home office. Eu tenho minhas dúvidas de que isso vai funcionar e que deva funcionar sim. Acho que nós vamos experimentar várias situações híbridas, dependendo do escritório, dependendo da sua especialidade, você vai ter mais facilidade em trabalhar em home office. Não acho que isso deva ser uma recomendação, dizer agora cada um na sua e a gente se vê na telinha. Acho que isso é prematuro. Que alguma influência vai ter, que algum home office vai ter, e isso é muito bom, porque flexibiliza muito mais, você trabalha de outra forma, você amplia também a capacidade de prestação de serviços. Então, isso é uma coisa que não tenha dúvida que a pandemia também está acelerando isso. Eu estou falando demais, queria ouvir um pouco o Gabriel para falar um pouco da área de tecnologia e aí a gente volta no bate-papo, se for necessário. Com você, Gabriel. Bom, eu só vou me tirar do... pronto, agora vocês estão me ouvindo, né? Pessoal, primeiro, antes de entrar no debate, eu só quero reforçar o quanto eu fiquei honrado e feliz pelo convite. É uma honra, uma felicidade enorme debater isso. Antes que a gente se aprofunde aqui nas discussões e que essa fique uma conversa entre 4 pessoas aqui, eu quero reforçar o pedido da Letícia para que quem está nos ouvindo, né, façam perguntas. Acho que a conversa, eu tenho participado de muitas conversas e elas sempre são melhores quando as pessoas que estão ouvindo participam, então façam isso, por favor. Enfim, é uma honra estar aqui. Eu me sinto muito confortável, apesar de não me sinto confortável para falar sobre pandemia. Não existe especialista sobre pandemia ou esse momento que a gente está vivendo no mundo, mas eu me sinto um pouco confortável para opinar sobre esse assunto por ter passado. Hoje eu sou empreendedor na frente de uma empresa de tecnologia. A Letícia muito bem disse o que a gente faz, né? A gente tenta levar desburocratização por meio da tecnologia para escritórios e empresas, por meio de software. Mas eu venho de um mundo jurídico, então eu sentei nas 2 cadeiras, tanto em escritório de advocacia quanto em departamento jurídico, e estou hoje num terceiro pilar aí como fornecedor dessas 2 frentes, e está observando, eu me sinto às vezes numa espécie de camarote, assim, de uma visão muito privilegiada sobre a corrida por transformação que está acontecendo. Mas tentando me ater de forma mais objetiva à pergunta e à provocação feita por você, Letícia, eu acho que é importante a gente entender que o que a gente está vivendo nesse momento não só acelera algumas coisas, mas ela também evidencia outras que são, às vezes, que estavam ocultas e debaixo do tapete. Eu tive uma oportunidade muito curiosa de ouvir um professor de Stanford falar, logo no começo da pandemia, o fundo que investiu na gente levou todos os empreendedores para uma aula sobre gestão de crise, e ele trouxe uma reflexão que eu, né, com o perdão e com a permissão dele, trago aqui para cá. Toda crise, seja ela qual for, mas essa em especial, ela funciona como um grande holofote. E ela vai colocar muita luz nas coisas que são boas e que são ruins da cultura e da gestão dos escritórios como um todo. E esse momento em que a gente, como você disse, da noite para o dia precisa se reinventar ou né, fazer algumas coisas que a gente não estava preparado, coloca a gente numa situação de desconforto. Mas a situação de desconforto ela é muito boa para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Eu, particularmente, sou um otimista muito forte, acho que foi isso que me tirou do mundo jurídico e me fez empreender.
Mas eu tenho essa, para fugir do óbvio, né? Eu sinto que a gente está acelerando algumas coisas, o que são óbvias, né? De conversas digitais e utilização de ferramentas para troca de informações e etc. Isso tudo é muito natural. A gente está tendo filhos estudando por EAD. Eu gosto muito da provocação que o Yuval Harari fez, que é assim: a gente nunca no mundo conseguiria testar coisas que estão sendo testadas agora, como telemedicina, educação à distância, trabalho remoto, da forma tão intensa aí que a gente está fazendo agora. Então, essas são as coisas que estão sendo aceleradas. Mas, sobre a minha ótica e sobre o que eu tenho percebido, é que essa busca louca que a gente entrou, e com perdão da minha informalidade aqui, né, essa busca desesperada por adoção de tecnologia cada vez mais rápido, ela precisa estar muito bem alinhada aos interesses do escritório, aos interesses do negócio, e não pode ser simplesmente uma busca por usar tecnologia. Tecnologia não é um fim em si mesmo, e sim uma ferramenta de trabalho. E é isso que eu tenho acreditado. Quando a gente faz um recorte dessa transformação tecnológica que o mundo está passando de forma mais intensa agora, com todo mundo trabalhando das suas casas, eu vejo que existe uma grande oportunidade para quebrar o status quo. Assim, eu vejo particularmente, eu tenho falado isso para jovens profissionais, escritórios que ainda tinham alguma coisa, queriam expandir uma nova área, etc. Esse é o momento de ressignificação. Está todo mundo aprendendo muita coisa de novo. E às vezes as pessoas estavam ocupando uma posição de conforto que agora está evidenciada né, e sob ótica da crise. Então, eu particularmente, apesar, né, não é o momento a gente falar de coisa boa, tem muita coisa ruim, a gente tem que lamentar uma série de mortes que a gente passou. É o momento de, enfim, eu vou pular essa parte porque ela é óbvia e evidente para todo mundo. Eu tenho certeza que somos pessoas de bom senso que estão aqui. Existe muita forma de a gente olhar para frente e falar: nossa, como a gente pode reinventar o nosso escritório, fazer com que a nossa cultura seja a melhor possível e mais facilmente adaptável a mudanças. Para mim, se eu tivesse que quase que encerrar toda a nossa conversa e falar assim, tudo que eu venho para uma conversa dessa tentar passar nós precisamos adotar uma cultura de adaptação a mudanças. É isso que o escritório precisa enxergar, é isso que todos os escritórios precisam enxergar. Outras mudanças, outras crises virão. A tecnologia é só uma pequena parcela dessa discussão como um todo. Para mim, essa crise ela trouxe para nós a necessidade de como que nós podemos ter uma cultura mais flexível, mais ágil. E é isso que, enfim, eu acredito. E só para coroar essa discussão, eu também concordo, doutora Eliane, que essa história do home office ainda está muito indefinida. Concordo com tudo que você apontou. A gente ainda não tem respostas para nada, porque a gente não está em home office, né? A gente está em office dentro da nossa home. É quase que a gente está sendo obrigado a fazer isso e está todo mundo dentro de casa. Se fosse uma opção de uma pessoa só, quem é casado, está todo mundo dentro de casa. Então, é uma situação ainda não de novo normal, é uma situação de anormalidade ainda, em que muita coisa vai ser dita. Eu, enfim, também estou falando muito, mas eu gosto muito de uma turma do Basecamp, que eles têm 2 livros super interessantes, não nada do direito, mas eles fizeram um livro que chama Rework e o outro que chama Remote. E eles estão falando agora de uma forma muito protagonista sobre cultura organizacional dentro de um cenário de trabalho distribuído e remoto. E eles têm sido muito críticos a esse modelo híbrido, que eu particularmente até então estava defendendo. Eu virei lá para o meu time e falei: pessoal, quando a gente voltar, a gente vai ter um escritório híbrido, onde ninguém vai ser obrigado a ir todo dia, mas a gente vai ter um espaço híbrido de trabalho. E há quem diga e critique esse modelo com toda força, dizendo que ou você vai para o full remote, ou você volta com todo mundo para o escritório e mantém aquela cultura. Então, a verdade é que a gente ainda não tem respostas para esse dilema do trabalho remoto. Mas, enfim, acabei me estendendo aqui, mas é porque essa é uma discussão que me empolga. Então, é isso. Só fazer uma observação, Vanessa, 2 minutos, só para reforçar que eu acho que a questão da cultura é crítica, é fundamental, como o Gabriel está dizendo. Nós vamos sofrer, inevitavelmente, uma mudança cultural. As organizações vão sofrer por conta desses impactos todos. E ter, como ele chamou a atenção, a flexibilidade para você estar capaz de aceitar essas mudanças inevitáveis e aproveitar o que ela tem de oportunidade. É um grande desafio que nós temos, mas é uma grande oportunidade. E como nós vamos lidar? Como é que nós vamos criar a nossa cultura, cada organização, de forma que ela possa ser um diferencial que possa nos colocar dentro do mercado e que o cliente possa, então, escolher A ou B por conta de coisas que não são só tecnológicas, mas tem a ver com
competência, com a maneira de ver as coisas, quanto eu estou ajudando na reflexão, ou seja, os meus traços culturais que agradam, que cativam o cliente, isso é fundamental. E como é que isso vai se transformar, nós não sabemos. Isso é alguma coisa que vem a cada dia. Nós vamos ver, de fato, daqui a algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que essa pandemia causou em cada um de nós. E quanto nós pudemos aproveitar e tirar desse limão alguma caipirinha, né? Perfeito. A gente mal começou e vocês já puderam perceber aí que tem uma série de insights super interessantes, né? Nessas falas que acho que a gente vai trabalhando ao longo da conversa. Mas pegando um ponto, né, que tanto o Ricardo Ariani quanto o Gabriel trouxeram, a pandemia, ela de fato, ela acelerou uma série de transformações ou processos de transformação. E você falar de mudança para advogado é uma coisa muito difícil, né? Ele não foi preparado para pensar mudanças, principalmente mudanças tão imediatas. E eu concordo com o que o Gabriel acabou de pontuar, né? Que as pessoas que conseguirem se adaptar melhor e mais rápido, tiverem mais flexibilidade, elas certamente serão aí os profissionais com os tempos de profissionais do futuro, aqueles profissionais que serão exitosos. Mas, ao mesmo tempo, como que eu tento conciliar, por exemplo, olha, essa ideia de que eu preciso me adaptar à mudança com seguir tendências. Eu preciso me tornar, por exemplo, um escritório cada vez mais data-driven, já que é uma economia de dados, então eu preciso entender os negócios dos meus clientes, como que eles estão se portando, ter que ser mais alimentado desses dados, ser mais alimentado dos dados de como o tribunal está pensando, em que caminho o tribunal está seguindo. Como que vocês veem isso? Vocês veem isso, essa ideia de explorar o potencial de dados nos escritórios de advocacia como algo necessário ou imprescindível para quem quer competir de fato e de maneira, né, de alto nível no futuro? O Gabriel pode começar a falar e eu depois, se tiver alguma coisa para comentar, com prazer. Beleza. Maior prazer. Eu acho que, assim, se a gente for fazer um recorte só dessa história de dados, eu acho que a gente vai ficar aqui, daria para fazer uma conversa só de 1 hora sobre como nós, como advogados, fazemos e criamos processos dentro das empresas que a gente atende que fazem os clientes desperdiçar dados. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de cultura data-driven e, né, de ser orientado à coleta de dados dado, a gente está vivendo, só para fazer um rápido contexto, né? A gente está vivendo um momento em que a gente está produzindo cada vez mais dados. Quando a gente responde alguma coisa, manda um e-mail, os dados estão sendo produzidos digitalmente. Processar esses dados está cada vez mais barato, armazenar esses dados está cada vez mais barato. Então, desperdiçar dados é uma idiotice, para dizer o mínimo. Quanto mais a gente puder criar processos que estruturem e coletem dados que vão ser utilizados na frente, ainda que a gente não saiba como, para inteligência, é bom. Hoje em dia, a gente desperdiça dados em todas as nossas atividades. A gente responde a alguma coisa que está desestruturada, então a gente produz dados não estruturados a todo momento. Então, a primeira orientação que eu dou é, assim, de fato, olhar para os dados de uma forma, como que eu consigo criar processos cada vez mais ágeis? Porque seria muito fácil criar processos de estruturação de dados se você cria processos burocráticos e lentos. O que significa isso na prática? Olha, para cadastrar esse processo, você vai ter que entrar lá e colocar todos os pedidos, ou esse parecer tem que ser cadastrado daquela forma, e essa resposta de consulta que eu dei para o meu cliente, eu vou classificar daquele jeito ou daquele outro. Isso tudo é muito importante, mas precisa ser feito com uma certa ponderação para que os processos não se tornem muito lentos. Dito isso, eu vou aproveitar aqui da minha fala para fazer uma rápida provocação. Nós temos que tomar muito... Eu falo nós porque, assim, eu estou muito envolvido no contexto de alguns escritórios, eu falo, né, com muita empatia, porque, como você bem mencionou, Vanessa, advogados às vezes não estão atentos à importância de mudar, ou acham que isso é uma saída da zona de conforto. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu já volto para a história do data-driven. A gente tem que tomar muito cuidado com o que eu chamo, de forma muito informal, de bullying corporativo. Porque a gente foi arremessado nesse mundo de transformação digital e tecnologia e competitividade. Nós agora temos que ser um escritório moderno e data-driven, e de repente a gente sofre eu estou trabalhando com inteligência artificial, eu já uso blockchain, eu já estou fazendo agile, eu tenho design thinking. São termos que, às vezes, eles começam a cair na nossa cabeça e a gente fica, meu Deus, eu não sei nada disso. Eu sou bom de fazer um bom agravo de instrumento, eu faço um recurso lá para o INPI maravilhoso, eu entendo de marcas. Que história é essa de blockchain, de comer ou de passar no cabelo?
E a gente tem que tomar muito cuidado com esse bullying corporativo que a gente está vivendo por abraçar todos os conceitos, sabe? Eu insisto no tema anterior. A tecnologia, ela é instrumento. Ela não precisa ser essa busca incessante por contratar a melhor ferramenta, comprar todos os softwares. Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é você ter uma cultura alinhada com pessoas que usam tecnologia e estão abertas a usar tecnologia e que estão dispostas a sair da zona de conforto. E aí, voltando ao ponto do data-driven. Sair da zona de conforto é topar, mudar um pouco os processos internos com os quais a gente trabalha, de forma que eles não desperdicem dados. A sua pergunta é, para mim, muito oportuna, porque ela está completamente alinhada ao discurso que eu sempre levo. Pessoal, nós temos que criar processos aqui que não vão aumentar o custo da nossa atividade, mas que vão produzir dados que vão ser mais úteis para a gente no futuro. Então, sim, eu acho que de todas as milhões de provocações que o mundo tem nos feito, se nós, cada um dentro da nossa atividade, cada um de nós que está ouvindo aqui, pensar assim, como que eu posso organizar um pouco melhor a minha atividade profissional, de modo a que se eu tiver que olhar para trás, eu consiga conectar os pontos e estruturar melhor os dados que eu produzi. Isso é um grande legado que se deixa para o escritório, para onde a gente esteja trabalhando. Quando a gente desperdiça dados, a gente está cavando um buraco cada vez maior e pagando cada vez mais caro para lá na frente alguém vir vender alguma coisa caríssima para olhar para trás. Então, eu sempre gosto de fechar o ralo. Fazer um comentário, Gabriel, sobre isso. Concordo com tudo que você disse, mas fazer aqui um comentário um pouco da minha vivência. Primeiro, eu aprendi lá atrás, ainda no século passado, que você precisa ler os dados e transformar isso em informação. O que eu percebo em muitos escritórios e em muitos advogados, que a gente, não, eu quero ter os dados, tem um monte de dados, mas aquilo não se transforma em informação. Eu lembro de uma frase atribuída a um filósofo chinês. Sempre quando você coloca um filósofo chinês falando, o pessoal presta atenção. Não sei se foi um chinês mesmo. Mas diz, é uma coisa singela, que diz assim, a mão serve para apontar a lua. O homem tolo olha para a mão e o sábio para a lua. Eu tenho a impressão que muita gente ainda, com tantos dados, fica olhando para a mão. Não consegue perceber o que aqueles dados estão indicando e o que eu vou fazer com essa informação. Nós, advogados, temos essa dificuldade. Nós, além de sermos conservadores e essas coisas todas, alguma indicação de que eu tenho que mudar vai provocar em mim uma certa resistência, ainda que inconsciente. Então, eu acho que é fundamental, é absolutamente necessário. Você tem tipos de uso da tecnologia para gerir melhor o seu escritório, conseguir maior eficácia e eficiência nos seus processos. E tem outros dados que você pode ter que podem ajudar a não só resolver o problema do cliente, mas criar oportunidades para o cliente, desde que você consiga transformar dados em informação e, com isso, você trabalhar por uma mudança, por uma sugestão, por uma melhoria e agregando valor aqui. Porque o que nós percebemos é o seguinte, com essa tecnologia toda, na profissão de advogados, o Harari já falou isso, você lembrou dele muito bem, algumas atividades de algumas profissões, ou atividades de advogados, vão ser substituídas por máquinas, com muito mais eficiência, com muito mais qualidade, com muito mais rapidez. Ou seja, no futuro, nós vamos ter uma relativa diminuição de número de advogados como a gente tem hoje. Advogados que têm tarefas que não agregam valor, eles estão com os anos contados. Sempre vai haver espaço para os advogados que agregam valor, que conversam com o cliente, que refletem o negócio do cliente e contribuem com a sua especialidade para levar oportunidades de melhoria ou de soluções de problemas, evidentemente, para os clientes. Agora, agregar atividade quase que de despacho, onde você não agrega pouco valor, isso a gente já pode dizer que era uma coisa vista já há alguns anos, e isso é uma das coisas que está se acelerando. E quem não agrega valor, certamente vai perder valor. Vou fazer um comentário, pegar o gancho da fala do Ariane e da resposta do Gabriel, e a gente está falando de tecnologia como capacidade transformadora e
de um desafio que sempre foi dos escritórios, né? Que é, primeiro, de um lado para dentro, rever seus próprios fluxos e se transformar, e de outro, toda uma outra janela que é a tecnologia na relação com o cliente. Eu vou ficar na primeira parte e depois a Vanessa engata numa segunda, falando de relação com o cliente. Mas nesses desafios que vocês trouxeram muito bem, o Gabriel falou muito de, né, o uso inteligente dos dados, a transformação do dado em informação, a inteligência dos processos e revisão dos processos, quer dizer, desafios que já se colocavam para os escritórios. Vocês veem que nesse cenário de aceleração, em que há uma nova expectativa do mundo, do mercado, os escritórios que souberem aproveitar essa transformação permanecerão? Vocês estão vendo uma guinada em processos de fusão de escritórios ou criação de escritórios menores, absorção de escritórios? Então, olhando para esse lado de tecnologia e inteligência de processos dentro dos escritórios, como que isso interfere na competitividade entre os escritórios e nos processos de fusão ou de desmembramento de escritórios menores? O que vocês acham? Bom, eu posso começar? Pode ir, Gabriel. Na verdade, assim, eu vou falar, eu quero que você responda até mais do que eu, porque você deve estar enxergando isso de um plano melhor. Mas eu só queria pegar esse gancho, Letícia. O que eu tenho visto, né? O Ariane deu um exemplo agora que ilustrou com brilhantismo tudo que eu quis falar, né? Que as pessoas precisam focar, e os escritórios principalmente, não em coletar todos os dados que estão disponíveis e comprar todos os dados e armazenar todos os dados, mas sim em fazer as perguntas corretas, em vez de tentar rapidamente obter todas as respostas. Se a gente foca nas perguntas, a gente consegue, em cima de cada uma delas, supor quais dados eu deveria estar coletando para responder essas perguntas no futuro. Então, para mim, a chave do sucesso aqui que perguntas vão ser importantes para gerar valor para o nosso cliente no futuro, ou para ser mais competitivo, já que agora não é uma sede bonita e cheia de mármore que vai fazer diferença, e sim como o meu cliente se relaciona comigo, como eu consigo ou não gerar valor, que informações eu deveria ter agora para no futuro, porque para mim essa é a chave, não é coletar tudo, não é sair pegando tudo, é simplesmente conseguir fazer as perguntas corretas. E aí, puxando um gancho com isso que você mencionou, existe para mim uma separação muito grande. Eu tenho falado com vários advogados, né, às vezes autônomos, às vezes de escritórios muito grandes e menores. Existe para mim uma dissociação muito grande entre quem de fato está preocupado em falar assim, olha, esse é um momento relevante de transformação no mundo e a gente precisa enfrentar discussões aqui filosóficas sobre o nosso modelo de negócio, sobre o que é valor para o nosso cliente, qual que é a experiência mesmo. Eu gosto muito do tema experiência do cliente. Qual que é a jornada de contato do nosso cliente com o nosso escritório? Quais são os pontos de contato? Ele vai almoçar com o sócio? Quem interage é o paralegal, é o advogado júnior, é o advogado pleno? Como é que são os pontos de contato? Focar nisso, e isso é uma coisa que eu acho que os escritórios precisam discutir muito. E tem outros que estão numa outra pegada, que é assim, entrando em sites e contratando milhões de empresas de tecnologia, mandando e-mails para os clientes, falando, agora a gente usa essa ferramenta, aquela outra, você nem sabe para quê. Então, existem alguns que estão numa corrida maluca por comprar tecnologia e criar um posicionamento de ser moderno, e eu acho que tem outros que estão enfrentando, de fato, as discussões como devem ser enfrentadas. Tipo, e aí? O que a gente vai fazer diante desse mundo? Como é que a gente vai atender melhor o nosso cliente? Como é que nós vamos nos informar ou levar informação e geração de dados? É assim que eu tenho visto. Assim, eu ainda confesso que eu não tenho eu não vi o impacto disso ainda, talvez seja cedo para dizer o impacto disso em eventuais movimentos de fusão ou separação do escritório, mas eu tenho enxergado que existe uma diferença abissal entre algumas bancas e outras. Ariane, por favor. Desculpa só na mesma linha, reforçando, eu acho que ainda é cedo para ver. Eu não sou um bom exemplo de quem tem previsões acertadas. Há muitos anos, conversando com alguns colegas, eu achava que o mercado ia ter uma consolidação. Alguns escritórios iam perceber vantagens na associação ou fusão. Na verdade, nesses últimos 10 anos, não aconteceu isso. Muito pelo contrário, houve uma explosão de pequenos escritórios, contrariando aquilo que eu imaginei que faria sentido, olhando um pouco de vista de otimização de custos e tal. Não aconteceu isso nesses últimos anos.
Agora, com essa questão de você poder trabalhar remotamente, você corre o risco, ou tem a oportunidade, eu ainda acho que, quando falei risco, é porque eu acho que isso é um risco, de uma certa uberização, alguém já falou isso, da profissão. Quer dizer, você contrata advogados que não importa onde eles estejam, você manda uma tarefa, ele nem sabe quem é o cliente, faz a tarefa, entrega. Eu acho que isso é um risco muito grande. Para algum tipo de atividade, para alguns tipos de escritório, eu acho que isso pode fazer algum sentido. Mas eu acho que precisa tomar um cuidado muito grande, porque aí você põe em risco a qualidade. Tá certo? Então, se a gente olhasse um pouco o que está acontecendo com essa facilidade dessa explosão que você tem, de cada um pode trabalhar de onde quiser, a primeira reação é, então isso aqui vai ser uma fragmentação maior, você vai ter em cada home office um escritório. Não sei, é cedo para dizer. Eu acho que algum tipo de uso de base comum tecnológica e tal por alguns escritórios é uma oportunidade para redução de custos, para melhoria de processos, e tem algumas questões que não são estratégicas para o negócio que podem ser compartilhadas, poderiam e deveriam ser compartilhadas com benefício de custo, portanto, com benefício final ao cliente. Tá certo? E também ao escritório, porque se você não vai repassar toda a sua rentabilidade ao cliente, mas você vai também melhorar a sua rentabilidade. Então, eu acho que isso faz sentido. Se alguém disser, não, vamos... Eu acho que você identificando alguns escritórios que têm valores comuns de todos os tipos, éticos, princípios e objetivos comuns, você pode caminhar para um desenho de uma certa plataforma que possa ser compartilhada, garantindo as questões estratégicas de cada um, mas garantindo também uma economia operacional para os escritórios. Perfeito. Excelentes considerações. Queria tocar num ponto que já foi até iniciada a abordagem dele, né? No final do dia, nós advogados precisamos de clientes. Como que a gente passa a encantá-los nessa nova realidade, né? Então, o Gabriel até mencionou como é que funciona a minha experiência do cliente, como é que eu centro a minha experiência do cliente para essa nova realidade. Eu sei que provavelmente a gente vai ter mais respostas certas e mais insights sobre aquilo que pode ser feito ou aquilo que vem sendo construído. Mas eu queria que vocês elaborassem um pouco, talvez o Ariane também trazendo a experiência, né? O que ele já viu acontecer, de dar certo, dar errado, nessa ideia de que hoje, mais do que encantar, né? Assim como as empresas buscam ter a confiança, né? O advogado é aquele profissional que tem a confiança de um determinado cliente. Como que eu sustento essa ideia de que eu sou contratada porque eu continuo fidelizando em termos de confiança, porque eu continuo fidelizando em termos de uma experiência diferenciada, sobretudo no mundo que caminha para que em determinado ponto, a gente pode até fazer um exercício aqui de futurologia, né? Em determinado ponto a gente pode falar, bom, assim, em termos de base tecnológica, todos vão ter mais ou menos acesso à mesma coisa, ao mesmo dado, porque uma vez você tendo pensado a estrutura, você vai procurar novos inovadores que vão continuar pensando na estrutura e outros que vão simplesmente reproduzir e vão ter uma margem de ganho durante um tempo. Então, se vocês puderem dividir um pouquinho a experiência, o que vocês têm pensado sobre esse assunto. Queria falar rapidamente o seguinte, eu acho que quando você fala em ter a confiança do cliente, você usou a expressão que eu gosto muito, encantar o cliente, você está falando de uma questão humana, um relacionamento humano. As máquinas são fundamentais para facilitar os processos, para garantir qualidade, segurança, rapidez, tal, mas o relacionamento humano que traz esse encantamento, ele é fundamental. Como é que nós vamos conseguir encantar o cliente só através de reuniões virtuais? É um desafio. Eu não digo que não seja capaz, tem muita gente que namora através do LinkedIn, eu ouvi falar disso aí, de outras coisas, mas acho que é muito pobre, né? Esse é um desafio. Você vê como é que foi fazer? Eu não sei. Eu só acho que sem um relacionamento interpessoal, fica muito difícil, nós vamos ter que encontrar uma maneira das máquinas se afeiçoarem. Porque se as pessoas não estiverem juntas, se você não tiver contato olho no olho com o cliente, ele sentir que você está ao lado dele, que você diz coisas porque entendeu, sentiu no brilho do seu olho e tal,
é tudo muito frágil. Essa é uma coisa que eu não sei responder. Mas que esse é um desafio permanente. Como é que, antigamente dizer, como é que o telefone vai tocar? E é um cliente querendo me procurar. Eu não sei. A parte de divulgação, o broadcast, muito bem, pode se fazer em lives e o diabo. Mas depois, no dia a dia, como é que essa confiança vai ser construída? Como é que esse encantamento vai acontecer? Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Eu concordo, assino embaixo que o desafio, não só o mundo jurídico, mas de todas as profissões, é assim, à medida que a tecnologia avança, como ferramenta, e assim, só fazendo um rápido disclaimer aqui, né? Existe o aspecto da tecnologia como transformação do direito, das relações entre pessoas e novos problemas vão acontecendo, e tem a tecnologia como ferramental, né? Como que a gente trabalha, como que a gente atende o nosso cliente, como que a gente executa as nossas atividades. A tecnologia como ferramenta aqui, ela muda todas as indústrias, todos os mercados. Especialmente no caso do mundo jurídico, uma coisa que... né, então, somando aqui ao que a Oriane falou, eu concordo que a humanização das relações e a manutenção da pessoalidade, da empatia, do relacionamento interpessoal é um desafio enorme para todos os segmentos. Mas se a gente ultrapassa ou por alguns minutos olha e fala assim, vamos olhar para outras coisas também, né? Tentando olhar para a pergunta da Vanessa e falar, tá, mas diante de um mundo com tantas ferramentas, com tantos conceitos, tanta gente vendendo soluções cosméticas de muda a fonte. Então tá, agora né, diante desse mundo digital, o que eu tenho que fazer? Mudar a fonte do escritório, mudar a marca, fazer um site mais colorido, atender o cliente pelo WhatsApp, fazer a petição XPTO, agora eu vou fazer live, agora eu vou fazer aquilo outro. Vocês vão encontrar uma infinidade de ofertas e sugestões. Desconfiem de todas elas por um único exclusivo motivo. A pergunta que eu faria de como encantar o cliente é: quem é o seu cliente? Porque o cliente que gosta de uma petição colorida ou que acha que aquilo não precisa ser o cliente, tem que ser o juiz. Você tem que entender o seguinte: para quem você está gerando valor? Qual é o perfil das pessoas que você quer encantar? Se você atende um nicho de empresas, né, eu me lembro de ter interagido com um escritório em uma determinada oportunidade, que era um escritório renomadíssimo no setor trabalhista. E eles estavam acostumados a atender um tipo de indústria XPTO lá, que era uma indústria qualquer. E aí eles foram atender a minha empresa, que é uma empresa de tecnologia pequena, rápida, etc. O tipo de resposta e o tipo de interação que se tem com o cliente do meu perfil versus um executivo de uma indústria que reporta para um controle na França, que quer um parecer de 38 páginas, é muito diferente. Então, antes de pensar na resposta de como encantar o cliente, a gente precisa entender qual é a jornada que o nosso cliente espera da gente. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que o advogado, se tem uma coisa que eu acho que pode ser aplicável a todos como regra geral, é assim: o papel do advogado está mudando só de ser um agente parecerista de riscos, tipo, o risco é esse versus o risco é aquele, para um solucionador de problemas junto com quem está tomando o risco, junto com o empresário, o executivo, o cliente. E a forma de lidar, de interagir essa experiência, como é que a gente vai trocar, como é que a gente vai atender, e vai muito além da ferramenta, vai na linguagem, no tom, na frequência, uma série de coisas. Isso é a experiência do cliente, né? Quando eu faço uma pergunta para você sobre uma dúvida de propriedade intelectual, como que essa resposta me é apresentada, né? Qual é o e-mail que vai chegar para mim? Como é que você entende do meu mercado ou não? E isso que para mim faz a diferença. Não então, assim, responder a isso e assim, pessoal, eu não estou colocando isso como um problema, mas como uma oportunidade. Cada escritório, cada tipo de time dentro de um escritório precisa entender qual é o cliente que a gente atende, que a gente quer atender. Onde a gente brilha mais? Qual é o tipo de empresa que precisa efetivamente dos nossos serviços? Onde eu consigo ser um profissional diferente dos demais, não pelo escritório, pela estrutura física do meu escritório, mas onde eu faço efetivamente a diferença na vida de alguém. Quem é esse alguém e como que ele quer ser atendido? Isso precisa ser discutido. E não regras gerais sobre tendências globais de design e modernidade. Para mim, isso não funciona, não é receita de bolo, não tem receita de bolo pronta. Exatamente. Eu gostei muito das respostas. A gente falou de encantamento, falou de atendimento, falou de humanização.
falou de quem é o cliente, então a gente está falando de experiência e aí essencialmente de propósito, né? Qual é o meu propósito como escritório? Também é uma palavra da moda, mas que é uma questão muito mais do que mudar o tom de voz também do escritório, também é uma palavra da moda. E tudo isso é muito diferente do simplesmente a logotipia, a sua identidade, design e tal. Então, o que a gente está falando de tudo isso é um caldo de cultura mesmo do escritório, que é lógico que numa vivência e numa troca interpessoal, quando estamos todos juntos no mesmo ambiente, a cultura se transmite e se expressa em cada momento, não só na experiência do cliente, mas você consegue reforçar valores, propósitos nas suas inter-relações dentro do escritório, né? Então, um pequeno olhar, você vê o que o seu colega está fazendo do lado e interferir, ou dizer, ou palpitar, essas trocas todas reforçam valores. Como manter, e aí eu acho que esse é um grande desafio. A gente também não tem respostas definitivas, e muito menos nós aqui, Guzmán Laguni, fizemos conversas inspiradoras para falar do escritório do futuro, porque a gente já está no futuro ou porque a gente já tem a resposta final. Mas para a gente, cultura é um tema super forte e sensível. E lá no começo a gente estava falando justamente disso, né? Não acreditamos que a experiência remota, sem a troca, sem a humanização de relacionamento interpessoal dentro do escritório e depois na relação com o cliente, vai ser uma solução. Então, como é que vocês veem? Eu queria aprofundar um pouquinho, porque é a continuidade do que a gente já tem falado aqui, aprofundar um pouquinho como manter propósitos, valores, disseminar a cultura nesse relacionamento distante, seja dentro das equipes, seja com o cliente, né, no mercado. Você quer falar ou falo, Oriane? Gabriel, pode ir. Ótima, excelente provocação, Letícia. Eu acho que, assim, primeiro, um plano de fundo sobre isso. Por que eu fico feliz de ouvir que cultura para vocês é um tema né, caro e importante, porque, no fundo, tem uma frase do Peter Drucker que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Não adianta nada a gente traçar uma estratégia e definir as coisas se a cultura não estiver alinhada. Não adianta nada a gente falar que quer, ou que vai fazer, ou planejar, se as pessoas não se comportam. E cultura não é o que a gente escreveu, o que a gente quer ser. É o que a gente é e que a gente faz. Né? Então, não adianta, e eu falo isso de uma forma muito direta e transparente, não adianta um grupo de sócios entrarem numa sala e falar a nossa cultura é essa, se o time, se a equipe se comporta de um outro jeito no dia a dia. É isso que a gente precisa entender. Quais são os padrões de comportamento que nós temos como time, que nos tornam únicos e que nos aproximam e que nos fazem querer crescer e etc. Quais são os nossos valores em comum? Olhar para isso e adaptar isso à realidade que a gente está vivendo é super importante. Então, é muito comum, e eu não tô, é muito comum a gente, às vezes, querer impor a cultura. Não é assim que funciona. E estar atento à cultura é saber que ela é uma questão móvel e que ela precisa partir e tá em todas as esferas, em todos, seja do ponto de vista hierárquico, seja do ponto de vista horizontal, é na forma como a gente interage com o nosso cliente, com o nosso colega, com o nosso chefe, com todas as pessoas, até com a nossa família, a gente precisa observar esse tipo de coisa. Então, assim, tudo isso para dizer que, e reforçar talvez o ponto em que eu esteja batendo aqui de forma repetitiva, né? Quando a gente pega o plano de fundo do que a gente está falando, tecnologia, Covid, nada funciona se a cultura não funcionar. Então, eu brinco sempre nos lugares onde eu sou convidado a falar, que a transformação que a gente chama de transformação digital nada mais é do que uma transformação cultural. Nós precisamos estar mais adeptos a esse mundo novo do qual a gente está sendo arremessado de forma acelerada. E aí, trazendo exemplos um pouco práticos aqui, também fazendo aquela velha ressalva que o advogado adora. Depende. Eu tenho exemplos da nossa empresa que a gente tem feito para tentar manter as pessoas mais próximas. Eu já adianto que, pessoalmente, eu não acredito numa cultura 100% e totalmente remota e distribuída. Eu acredito na importância, e tenho falado disso do meu time, da importância da gente se aproximar e etc. O que eu tenho tentado fazer são encontros randômicos de pessoas que não têm contato frequente para que elas possam conversar e estabelecer conexões. Então, a gente tem usado algumas ferramentas para provocar one-on-ones. Eu, com a liderança da empresa, estabeleci uma rotina né? A gente criou uma metodologia de entrevistas e conversas com o time de forma cadeada. Mas
É muito difícil entrar no detalhe aqui, tá? Eu diria só que, assim, a gente tem que segurar as rédeas. Eu chamo a atenção para a liderança do escritório nesse momento. Assim, a liderança do escritório precisa olhar para e falar assim, nós precisamos, a rédea da cultura está nas nossas mãos. A gente vai dar o exemplo e precisa interagir com as pessoas, precisa tornar as relações humanas, a gente precisa se importar, ter conversas que não sejam estritamente ligadas só ao trabalho. Então, o tipo de relação que a gente tem agora virtualmente está muito diferente de como é que era a reunião, porque acabou aquele cafezinho depois. Então, a gente precisa estar atento aos efeitos disso. Mas, infelizmente, eu não tenho respostas. Eu tenho testes que a gente está fazendo e depois eu posso falar deles em outro momento. Mas eu tenho muitos testes. Nenhum deles ainda, alguns têm dado certo, outros não, mas são testes. A gente está aprendendo a fazer isso. Só uma imagem que eu ouvi há muitos anos atrás, um professor de Stanford, falando num curso sobre cultura. Ele contava que um CEO de uma grande empresa americana passou 5 dias no retreat discutindo com a equipe deles o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Ele saiu dessa reunião, pegou um avião para voltar para a sede e esqueceu a pasta com todos os documentos do planejamento no avião. Perdeu a pasta. E aí ele disse, não se preocupem, os concorrentes podem pegar aquela pasta, mas eles não conseguem fazer aquilo porque eles não têm a nossa cultura. Tirando um discurso para justificar um pouco a imprudência dele esquecer a pasta, ele coloca num ponto, sem uma cultura forte, uma cultura diferente, uma única, não adianta você fazer grandes planos. Você vai tropeçar na primeira pedra. A cultura é fundamental e é essa mudança que nós inevitavelmente vamos ter que experimentar, é uma oportunidade para dizer, bom, a nossa cultura vai ser o nosso diferencial, porque o resto vai ser muito parecido. Todos os computadores vão ser muito parecidos. O que vai me fazer diferente? Porque eu cobro mais baixo? Sai dessa. Ninguém quer isso. Só o cliente, mas por pouco tempo, porque se ele comprar por quem cobra mais baixo muito tempo, daqui a pouco esse cara que está vendendo mais baixo não vai sobreviver. Eu preciso me diferenciar por alguma coisa cultural. Valores, práticas, usos, costumes. Isso é que vai fazer a diferença. E aí eu vou agregar valor. E tem um aspecto sobre cultura, pessoal, que é muito importante dizer assim, quanto mais a gente se desloca, né, e finge alguma cultura, fala, nossa cultura é muito diversa, inclusiva, respeita as diferenças. E aí, ou então a gente é solucionador de problema, ou a gente é... Se a cultura que é pregada e falada é diferente da que é executada, aquilo ressoa em todo mundo e aquilo é evidente. Tem um exemplo do Google muito legal que para ilustrar bem rápido, assim, né? Eles contam um caso em que um belo dia tinha uma sessão em que as pessoas colocavam na parede, num post-it, coisas que as incomodavam. E na época um alto executivo do Google colocou um problema num post-it e aquilo era uma falha num recurso do Gmail. Um engenheiro pegou aquele post-it, foi para casa, resolveu o negócio no final de semana e aquilo se tornou um grande benefício para a empresa. Depois, economicamente falando, era um negócio maravilhoso. Anos depois, aquilo, enfim, era um fator de diferenciação, não preciso entrar no detalhe aqui, mas aí ele foi ser entrevistado por uma pessoa que estava fazendo um estudo, falou, nossa, você trouxe um benefício para a empresa maravilhoso. Aí a pessoa, não, eu não fiz nada demais, eu simplesmente peguei um post-it e resolvi um problema. E é quase que falar isso, assim, a cultura ela precisa estar inerente e enraizada nas pessoas de uma forma muito intensa. E para não escapar aqui dessa discussão, num momento como esse, a gente precisa atribuir à liderança da empresa, do escritório, o desafio e a responsabilidade de manter a cultura coerente e viva e forte. Isso é muito importante. Eu sempre fui, desde que eu advoguei em escritórios, eu vou fazer uma espécie de desabafo aqui. Eu sei que a gente está num papo informal e a ideia é para inspirar, mas assim, eu sempre fui um grande crítico da cultura do mercado jurídico como um todo. Não só em escritórios, mas em empresas. Eu acho que a cultura do mundo jurídico me incomodava bastante e muito disso me incentivou a empreender. Mas existem excelentes culturas por aí, espalhadas às vezes num grande guarda-chuva de uma cultura não tão boa. É isso que precisa ser apontado num momento como esse. Assim, eu acho que quem estiver hoje interessado e atento a isso vai ter um grau de competitividade, um grau de diferenciação, como o Ariane muito bem mencionou, no futuro muito grande. Diferenciem-se pela boa cultura, foquem na
cultura, em como as coisas são feitas. Né? É a receita, como que a gente prepara, é aquele segredinho do tempero. É isso que faz a melhor prestação de serviço. E as outras coisas, elas são, né, a ferramenta, a parede, tudo isso é supérfluo perto da cultura. Olhando para esse aspecto de pessoas ainda, eu acho que é bastante relevante a gente tratar, ainda que bem brevemente, né? Porque a gente já está quase estourando, começando a encaminhar aí para o final dessa conversa, a ideia de que a gente sempre teve modelos hierárquicos muito fortes, né? Dentro de escritórios de advocacia. E aí a gente tem um convite hoje a uma descentralização que vai reclamar da gente, né? Quase que gritar que a gente adote modelos em que, de fato, a gente consiga empoderar os times. Como que vocês veem esse tipo de transformação hoje, sobretudo quando a gente está olhando para culturas, né? Porque eram culturas hierárquicas muito fortes, hoje eu preciso de modelos mais descentralizados em que eu tenho pessoas que colaboram mais entre si, que são mais empoderadas para tomar algumas posições, né? Lá no final, essas pessoas mais capacitadas, mais empoderadas vão fazer com que os olhos dos clientes brilhem mais com relação àquele trabalho que é entregue. Como que vocês veem esse tipo de relação que hoje parece que é o que vem se desenhando, até porque acho que é um perfil das novos entrantes no mercado, né? De algo que eles têm reclamado bastante, principalmente no mercado jurídico. Eu vou responder rapidinho. Esses modelos hierárquicos são do século passado. Quanto antes eles terminarem, melhor. Não cabe mais. A questão é que você não pode confundir uma situação que você não tem mais a hierarquia como tradicionalmente tinha, com agora cada um faz o que quiser, porque aí você não tem cultura. Então, você precisa criar um ambiente onde as práticas, os valores que são aceitos e compartilhados sejam praticados, sem o poder hierárquico do mando, da autoridade ou do poder, seja lá qual for que você quer usar. Mas a estrutura hierárquica, isso é uma coisa do século passado e já dançou. Também, para responder rápido, eu nem sei dar um nome para isso. Assim, essa estrutura hierárquica, onde a hierarquia se dá por poder e status. Dizer que não há hierarquia é também uma mentira, porque existe. Existe responsabilidade diferente, existe experiência diferente, remuneração diferente, autoridade, tem uma série de coisas. Então, existe sim uma hierarquização. O problema é que antes isso se dava por um modelo de poder e status. Eu não sei se vocês aqui viram ou se lembram do filme Diabo Veste Prada, mas eu já trabalhei num escritório onde o sócio proprietário do escritório era a própria Miranda. As pessoas tinham que fazer a barba e esconder as coisas debaixo da mesa quando ele chegava no escritório com a sua esposa, rainha. Isso é impensado no dia de hoje. Ou deveria ser, mas existe sim uma estrutura de que precisa ser feita a manutenção da cultura, precisa existir uma diferente exposição a risco. Quem está se expondo mais ao risco, agregando mais valor, tem mais responsabilidade, precisa assumir as rédeas. Então, liderança é diferente de chefia num processo como esse. Então, acho que é importante fazer essa ressalva. Mas eu diria que a pedra de toque para lidar com a geração de novos entrantes, de jovens, ou uma estrutura mais horizontal e distribuída, é a escuta genuína e ativa, né? Dar às pessoas e valorizar genuinamente a multidisciplinariedade, as diferentes visões. Eu acho que tem um Instagram que eu adoro seguir, um site de um cara que chama Marketunist. Ele é um chargista que faz charges muito irônicas sobre o mundo corporativo. E tem uma que eu adoro, que eu às vezes levo para as minhas palestras, o dono da empresa em pé falando assim: precisamos ter mais diferença aqui no escritório. Aí é uma mesa de pessoas idênticas, iguais, onde ninguém se escuta, todo mundo com o ouvido fechado. Então, passa por aí. Eu acho que a gente quer construir uma estrutura minimamente ou menos hierarquizada do ponto de vista do século passado, como a Ariane falou. A gente precisa praticar de forma bilateral a escuta ativa e genuína, querer realmente estar interessado no ponto de vista do outro. É isso. A gente tem uma pergunta aqui que veio no chat e eu achei que a gente achou que ela era boa para esse momento também. A gente está nesse momento de reflexão mesmo e se propondo a olhar ou a ter mais flexibilidade para se abrir para a transformação.
em todos os sentidos. E a pergunta que veio no chat é se aquilo que a gente aprendeu na pandemia ou nesse período de isolamento social, nessa aceleração de processos, nesse momento, como fazer para esse mesmo estado, essa mesma prontidão para a transformação ficar presente depois, né? Porque tinha um pouco a preocupação era, e se o que evoluiu na pandemia ficar esquecido depois? A gente vai voltar, a gente corre o risco de voltar para velhas práticas, ou o mundo, ou aquilo que a gente está aprendendo agora, ou as necessidades que se apresentaram agora, ou a nossa experiência do agora vai nos deixar sempre abertos para essa flexibilidade, essa constante transformação. Pelo menos foi assim que eu entendi, espero que eu tenha honrado aí a pergunta adequadamente. Eu queria só fazer um comentário. A gente está vivendo uma coisa terrível. Agora, não podemos esquecer que muita gente já viveu coisas muito piores no passado. Quem viveu a Primeira Guerra, quem viveu a Segunda Guerra, viveu coisas muito mais terríveis. E não por isso que depois da terminada cada uma dessas tragédias, as pessoas aprenderam tudo e nunca mais foram iguais ao que eram antes. Acho que há uma tendência você adquirir algum aprendizado, mudar alguma coisa, mas certas coisas vão continuar. Eu não acho que agora nós aprendemos tudo, vamos ser todos diferentes. Acho que não. Acho que eu tenho uma vontade louca de voltar a ser o que eu era antes, de ter os amigos que eu tinha do jeito que antes, de ter as pessoas queridas que eu tinha antes que não vejo. Isso é muito forte e é bom que seja assim. Agora, algum aprendizado, pelo amor de Deus, vamos ter clareza e vamos aprender o que a gente puder. Eu sou um grande crítico do tema, da expressão novo normal. Não pelo novo, mas pelo normal. Eu acho que o que a gente vivia não era normal, mas existem várias coisas que eu estou com saudade e quero retomar. Outras eu estou feliz que a gente abandonou. O que eu acredito é olhar só para frente. Assim, pegar os erros e aprendizados do passado e do presente e tentar mudar. Você está correto, Oriana. A gente não vai conseguir se desvencilhar de tudo e nem quer. Mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que não vai haver, olhando até para a pergunta, né? Não vai haver uma corrida desesperada por retomar todas as práticas e ignorar tudo que está sendo vivido agora, nem, por outro lado, tudo que está sendo vivido agora será definitivo e irreversível. Tudo passa por um equilíbrio. Eu acho que algumas práticas que a gente aprendeu serão mantidas, outras serão retomadas, outras serão inventadas. Talvez a gente esteja e tenha que abraçar, e essa seja a minha provocação aqui, a gente precisa abraçar não o desejo de retomar ao passado como ele era, nem tampouco de viver nessa realidade como ela está agora, e sim de abraçar uma constante mudança e um constante aprendizado de coisas que a gente quer perseguir. É isso que, para mim, conta. Eu me lembro muito das conversas que eu tinha com o meu time lá, que dia que a gente vai voltar para o escritório? Eu falei, gente, não vai existir esse dia que a gente vai tocar um sino e a gente vai voltar ao dia 12 de março, quando a gente passou a trabalhar remoto. E também não criem a expectativa de que eu vou apertar um botão e falar, pronto, agora acabou, agora estamos no novo normal, esse é o novo normal. Não, é uma evolução constante e perene, a gente nem vai ver. Daqui a alguns anos a gente não vai saber exatamente as datas que a gente passou por essa transformação. Então é simplesmente olhar para frente e abraçar a mudança como é isso que é gostar disso, sabe? É gostar dos desafios. Perfeito. E acho que a pergunta mais filosófica aí, que a gente até colocou como título da apresentação, né, para que vocês possam, enfim, consolidar um pouco as ideias de vocês com relação a isso, qual que é, então, na visão de vocês, o futuro dos escritórios, ou quais são possíveis caminhos para esse futuro dos escritórios? Ou se não for possível, né, ou se vocês acharem que ainda está muito cedo para a gente afirmar, pelo menos o que talvez não será certamente o futuro dos escritórios. Ariane, por favor. Bom, você alertou que nós estávamos terminando. A sua pergunta era para ser feita no início. Porque essa resposta não é uma resposta... Primeiro que, certamente, eu não sei responder isso. Eu acho que algumas coisas são inevitáveis, irreversíveis, e é bom que seja assim. Estou falando especialmente em tecnologia, inteligência artificial. Isso é inevitável e é bom que seja assim. Outras questões, dessas dificuldades de lidar com a cultura, nós vamos ter que aprender, nós não sabemos como é que vai acontecer. Como é que os escritórios vão se comportar? Eles vão, eventualmente, para ir no exagero,
vão se uberizar, você ter advogados espalhados que podem servir clientes que você vai, na hora, indicar, ou não, você vai ter algumas coisas mais concentradas. São questões. Eu acho que o que a gente precisa ter, acho que o Gabriel mencionou isso ao início, é a flexibilidade, né? Eu tenho uma imagem que eu ouvi que eu gosto muito, que é você andar numa cama elástica. A cama elástica é claramente insegura. A única maneira de você não cair numa cama elástica é você ser flexível. Nós estamos vivendo uma cama elástica. Flexibilidade é muito importante. Aquele que for duro e inflexível vai cair no primeiro pulo, né? Então, tem um jeito, tem uma malemolência, ou malemolência, se quiserem, para enfrentar isso e estar aberto para o novo. É uma delícia você estar aberto para o novo. É tudo, né? Muito melhor você estar aberto ao novo do que estar já cheio de conclusões, né? E certezas. Eu, cada vez que passo, tenho mais dúvidas do que certezas, felizmente. Boa. Essa é a pergunta do milhão, né? Não sei responder. Eu vou falar aqui o que... Eu me lembro que é muito curioso, né? Em 2016, eu fui chamado para fazer uma apresentação no TEDx sobre o futuro do direito. E eu falei assim, gente, qualquer coisa que eu disser agora vai se tornar obsoleta daqui a muito pouco tempo. Então, eu fiz uma brincadeira com esse tema e falei sobre coisas que eu acho que seriam usuais sempre. Fazendo a provocação agora sobre o futuro, especialmente dos escritórios de advocacia, eu vejo a seguinte analogia, né? Sabe quando a gente está sedentário e volta a ir para a academia, dói o peito, dói a perna e a gente fica com aquela dor insuportável, assim, de ter saído de uma zona de conforto e ter se desafiado a fazer um exercício físico. A gente está vivendo isso agora, né? A gente está saindo de uma zona de conforto onde a prática profissional jurídica estava consolidada de uma certa forma e a gente vinha numa linha de eu vou me tornar melhor com o uso de tecnologia ou com algumas outras coisas, para um desafio completo onde algumas coisas que eram diferenciais não vão ser mais. De forma mais clara, algumas coisas que eram elementos de diferenciação num escritório caíram por terra. Outras terão que ser construídas. E a construção dessa diferenciação, para mim, passa por uma análise profunda e uma construção genuína de experiência do cliente com cada vez mais customização e personalização do atendimento e entendimento maior, né? Você achar que com a bagagem de um escritório você consegue atender, né? Você é bom em tributário, ou propriedade intelectual, ou em societário, e você consegue atender todos os clientes que têm aquela demanda, é mentira. As demandas societárias de empresas diferentes, em estágios diferentes, são muito diferentes. Então, somando ao que a Ariane muito bem disse, né, da importância do advogado ser flexível e se adaptar às mudanças, eu acredito que o escritório do futuro passa por um escritório mais preocupado com a experiência do cliente do que com a sua biblioteca né, só o conhecimento técnico. Ganhar o processo não é mais, ou ter o recurso deferido, ou né, o conhecimento jurídico, o acúmulo do conhecimento jurídico e os louros e as placas na parede, elas se tornam menos importantes e se tornam mais importantes a forma como eu resolvo o problema do meu cliente. É isso que eu acredito. Enfim, eu tenho me envolvido muito na construção dos escritórios que eu gostaria de contratar e eu falo que todos eles precisam enxergar que a experiência do cliente, o desenho da jornada do cliente é a coisa mais importante de todas nesse momento. Então, é para aí que foca a minha aposta. A gente está aqui quase que caminhando para o final. Antes de eu passar para as considerações finais de cada um, e quero para a Vanessa, para o Ricardo e para o Gabriel, já dizer que para a gente essa hora foi super rica e de conversa, tem um monte de gente ainda conosco assistindo. Eu queria agradecer a oportunidade, né, e acho que a gente está animado para continuar na nossa jornada de conversas inspiradoras. Nós pensamos em outros temas, nosso propósito é fazer uma por mês, então outubro, novembro e dezembro, e então aguardem nosso convite. Agradecer novamente o tempo de vocês para estar conosco, daqueles que eu já era fã, Ariane, que conheci melhor hoje, Gabriel, já me tornei fã também imediatamente, então isso também, em termos de distanciamento social, hoje para mim foi grande proximidade, acho que para todos nós que estão nos assistindo. Então vou passar para as palavras finais, não sei se a Vanessa quer fazer considerações finais, o Ariane e o Gabriel.
Agradecer imensamente o Gabriel por ter aceitado o convite, o Ricardo também, pelas excelentes exposições e insights. Eu acho que todas elas dão uma injeção de ânimo muito forte na gente, né? De não só se acomodar ou se acostumar com algumas coisas que a gente já viu ou que sempre deram certo, mas de fato a gente se propor a ser mais do que um agente receptor da mudança, mas que a gente seja agente transformador, que a gente possa liderar de fato essa transformação dentro daquilo que é o nosso escopo, com bastante flexibilidade, olhando para as oportunidades que a gente tem e olhando aí em trabalhar muito bem os nossos recursos humanos dentro de casa, olhar com bastante cuidado para essas pessoas e trabalhar para encantar e trabalhar para que essa jornada de experiência com o cliente seja cada vez melhor e mais exitosa. Então, só tenho a agradecer todos que puderam estar com a gente aí até hoje, esperar vocês também nas próximas conversas inspiradoras, né? E que a gente continue nessa jornada que acho que, acima de tudo, é uma jornada de aprendizado para todo mundo, que é o que mais conta, né? Pessoal, para dar a palavra final, eu queria também agradecer a vocês o convite e agradecer a todos que estão nos ouvindo pela paciência de estarem aqui conosco esse tempo todo. Para mim é um prazer estar com vocês. Gusmão e Labruni, o escritório e os fundadores são amigos e eu sou admirador do que o escritório fez nesses anos todos, de modo que ter sido convidado por vocês para estar aqui, para mim é uma grande honra e foi um prazer estar com vocês. Eu reitero a felicidade e o agradecimento, né, desse momento. Acho que ter feito parte da primeira conversa inspiradora, foi inspiradora para mim, espero que tenha sido inspiradora para alguém, porque é muito mais aprendizado e troca do que qualquer outra coisa. Acho que num momento como esse, sobretudo sobre um tema como esse, a gente tem muito pouco a ensinar e só aprender. Acho que a gente aprende mais pela troca de ideias. Então, fiquei super feliz de ter podido participar. Quero me colocar à disposição aí, minhas redes sociais são todas iguais, então estou no LinkedIn, etc. Para mim é um prazer discutir isso sempre. Agradecer e parabenizar o escritório pela iniciativa e, enfim, me deixar aí à disposição para a gente ter essa conversa cada vez mais inspiradora e com cada vez mais intensidade. Dizer para todo mundo que não tenham medo da tecnologia. A tecnologia é muito mais uma oportunidade do que uma ameaça. Respondendo ao Gusmão, né, pediu para eu explicar o que eu faço. A gente luta contra a burocracia lá na empresa hoje, na Lindt, e eu acho que nós, como advogados, muitas vezes somos criadores ou muito responsáveis pela criação da burocracia nas organizações por onde a gente passa. Então, eu quero fazer um rápido pedido e apelo para que a gente olhe para o futuro do direito e para o futuro dos escritórios com mais humildade, com mais simplicidade, com mais leveza, ao invés de uma posição muito protetiva e defensiva que não agrega nada, né? A gente não vai conseguir defender tudo sozinho, então a gente precisa se abrir, trocar e assumir uma postura mais de troca mesmo, de colaboração. Eram essas as reflexões, quero super agradecer mais uma vez e me colocar à disposição. Pessoal, foi uma honra estar aqui, obrigado. E boa noite, obrigado por todos estarem nos ouvindo. Boa noite a todos. Obrigada, até as próximas. Valeu, gente. Tchau, valeu. Um abraço, obrigado.